homens religiosos carregaram Estevão para o seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. Irmãos, é impressionante. Estevão era um dos diáconos, um daqueles 7 diáconos que foram escolhidos lá em Atos 6 para ajudar nas necessidades da igreja, visitar pessoas. E a gente precisa ter esse ministério, irmãos. Domingo passado, uma hora dessas, eu estava lá em Campina Grande, fazendo uma visita missionária e chorando, como hoje eu estou aqui. Sempre as lágrimas vêm aos olhos. Visitando uma amiga querida, uma irmã, que foi acometida de uma doença grave, mas já foi cirurgiada, está animada, e pela graça e o poder de Deus ela vai superar essa doença. E a gente abriu a Bíblia, começou a ler para ela, eu, o irmão Antônio, o irmão Fábio, o irmão Antônio lá de Campina Grande, o irmão Fábio lá de Natal, Rio Grande do Norte, e eu não conseguia falar sem pegar um papel e limpar o nariz e os olhos, e assim a gente estava tentando animá-la por Cristo Jesus. E ela está animada em Cristo e pelo poder de Deus ela vai superar essa crise. E no dia então que Estevão foi morto, apedrejado, lamentaram muito sobre ele. E diz o verso 3 que Saulo devastava a igreja. Talvez esteja faltando isso para muitos animarem. Por incrível que pareça. Parece que está faltando alguém para devastar a igreja, para as pessoas se animarem, dizer, não, eu tenho que me consagrar mesmo. Porque eu posso morrer a qualquer momento, e se eu morrer eu tenho que estar pronto. E Saulo devastava a igreja. Arrastava homens e mulheres e os entregava na prisão. Não é à toa, irmãos, que Saulo depois teve que sofrer muito. Porque ele também fez muita gente sofrer e matou gente. E consentiu na morte de gente. Mas ele matava em nome do Senhor, achando que estava fazendo aquilo para Jesus. Assim, verso 4, os que andavam dispersos iam por toda parte. Aí veja, quem foi disperso ficava quieto ou fazia alguma coisa. Verso 4. Pregando a palavra. E aí diz o quê? Ia por toda parte o quê? Pregando a palavra. Então, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, verso 6, unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos eram curados. Louvado seja Deus. Amém. E havia grande alegria naquela cidade. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria, e tinha iludido o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, ao qual todos davam atenção, desde o menor até ao maior, dizendo, este homem é o grande poder de quem? De Deus. Mas na realidade, irmãos, este homem era poder de quem? Não era poder de Deus, mas era poder de Satanás. Porque bruxaria não é de Deus. Bruxaria é de Satanás. Verso 11. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo ele os havia enfeitiçado com bruxaria. E é o que está acontecendo hoje, irmãos. A televisão está cheia de bruxaria. E as igrejas estão cheias de bruxaria.
Sabe como? Hipnotismo. E as pessoas estão ficando hipnotizadas e estão seguindo os seus pastores em detrimento da palavra de Deus. Eu tenho estudado com algumas pessoas que são de igrejas, que dizem ser verdadeiras, e a gente mostra a verdade bíblica, tipo a verdade do batismo de Jesus, em que, quando ele saiu da água, ele fez uma oração, e então aquilo comoveu os céus, e os anjos disseram: eu vou atender a oração do Filho de Deus. E o pai disse: não, eu mesmo vou atender a oração do meu filho. E aí o texto, que está inclusive no livro Desejado de Todas as Nações, fala que diretamente do trono de Deus são enviados raios de sua glória. O que saiu do trono de Deus, irmãos? Raios de sua glória. Não foi a terceira pessoa da Trindade que saiu de lá? Não. Não. O Espírito de Deus, raios de glória, e aí desce aquela luz e forma como que uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, Cristo, o manso e humilde, conforme Mateus capítulo 11, verso 29. E eu mostrei isso. E aí, eu mostrei isso para o irmão. E ele viu a verdade. Mas ele disse: não, mas o pastor Rodrigo Silva, ele prega que aqui está a Trindade. Irmãos, o que é isso? Isso é hipnotismo. Está hipnotizado. Você vê a Bíblia, vê o livro O Desejado, não é? Que confirma isso aqui. Aí ele diz: mas não é assim, o meu pastor ensina diferente. Isso é hipnotismo. E eu comprei um livro de um autor lá de Brasília, onde ele fez estudos, e ele mostra que as igrejas estão hipnotizando as pessoas, para as pessoas darem o dinheiro, darem a vida, perderem a salvação e enriquecerem essas igrejas. E eu já levei tudo isso ao rádio. Um livro completo. Eu li o livro todo e preguei também pelo rádio, mostrando que Satanás, isso é bruxaria disfarçada. Na verdade, as nações estão Embriagadas. É isso. Está escrito isso, irmãos. E mais, no capítulo 13 de Apocalipse, João, quando descreve os últimos dias, ele diz que toda a terra se maravilhou após a besta. Irmãos, toda a terra. E aí os salvos? É que os salvos são tão poucos que ele olhou e não conseguiu ver. Porque são muito poucos. É tipo essas pesquisas para presidente e etc. Aí você vê lá, um tem 60%, outro tem 40%, outro tem 20%, outro tem 10%. Aí tem aqueles 1%, né? E tem aqueles outros que não diz nada. É aquele restinho ali, o povo de Deus. Na pesquisa é isso aí. Você olha, você só vê 60, 40, 20, 30, 10. Mas quem está 0,1%, 0,5% e tal, nem vê no mapa. E assim é o povo de Deus. Poucos. Muitos são chamados. E o quê? Poucos são escolhidos. Escolhidos porque aceitaram.